pessoal, bem-vindos de volta. Com esse vídeo a gente chega ao final aí dos nossos vídeos sobre eletrofisiologia do miocárdio. E nesse vídeo a gente vai abordar especificamente a coordenação dos batimentos cardíacos. Então a gente vai falar de umas coisas legais aí. Vamos falar do marca-passo do coração, como é que ele funciona e como é que é gerado aí endogenamente o potencial de ação. Então, primeiro vamos falar, que a geração de impulsos elétricos para iniciar contrações rítmicas do miocárdio depende aí justamente desse marca-passo, que no caso aqui do nosso coração é o nódo sinoatrial. E aí de lá o impulso nervoso ele é propagado para todo o coração. Então ele vai começar lá e vai se espalhar por todo o músculo cardíaco, gerando aí primeiro a contração dos átrios, depois a contração dos ventrículos, como vocês viram lá na aula de ciclo cardíaco. Então aqui a gente tem o nódo sinoatrial, que é o marca-passo do coração. Na aula de hoje, além dele, a gente vai falar muito dessas fibras que estão em amarelo, que é o sistema excitatório e condutor especializado do coração. Então, começa no nódo sinoatrial, a gente tem as vias internodais, a gente tem o nódo atrioventricular e a gente tem aí as fibras de Purkinje, com o seu ramo esquerdo e o seu ramo direito, propagando respectivamente para os músculos do ventrículo esquerdo e para os músculos do ventrículo direito. Então, vamos falar primeiro dele, do nódo sinoatrial, que está localizado aqui no átrio direito, certo? É uma faixa achatada de músculo cardíaco especializado aí nessa geração de potenciais de ação. Ele tem cerca de 3 milímetros de largura, 15 de comprimento e 1 milímetro de espessura, certo? E hoje em dia a gente tem aí, já uma extensa literatura sobre essa área tão pequenininha. Porém, apesar de pequena, essa é a área que gera o potencial endógeno do coração. Então, ela é muito importante para a nossa fisiologia. Então, as fibras sinusais, do nódo sinusal, têm ritmicidade elétrica automática. E aí é bom frisar para vocês também que esse nódo ele pode estar com o nome nódo sinusal ou sinoatrial, dependendo do livro que vocês pegarem para estudar, certo? E aí essas fibras, do nódo sinusal, elas têm ritmicidade elétrica automática. Ou seja, isso que significa que elas têm capacidade de autoexcitação, certo? Gerando o seu próprio potencial de ação sem necessitar que chegue uma informação externa para que isso aconteça. E com isso elas controlam aí a frequência de batimentos cardíacos, porque é de lá que inicia a propagação do sinal elétrico que vai para todo o resto do músculo cardíaco. Então, aqui eu trouxe para vocês esse gráfico para a gente comparar o que a gente conhece até agora, que é o potencial de ação na fibra do ventrículo, certo? E nas fibras de Purkinje, que vai ter essa curva bem característica, com despolarização. Aí tem essa pequena baixa, lembrem, uma pequena saída de potássio. Depois a gente tem o platô, que o platô ele é formado lá pelos canais de cálcio lento, que abrem permitindo a entrada de cálcio na célula. E depois a gente tem repolarização, com fechamento desses canais de cálcio lento e a abertura aí dos canais de potássio. Aqui em vermelho, a gente tem uma nova curva de potencial de ação que vocês não viram ainda, que é a curva do potencial de ação lá no nódo sinoatrial. Então, essa curva aqui, ela começa a explicar para a gente como é que esse mecanismo de ritmicidade endógena do nódo pode estar ocorrendo. Então, primeiro, vamos ver a diferença entre as duas curvas. Aqui a gente tem no potencial de repouso a célula de fato em repouso. Então, esse potencial de membrana ele não está se alterando muito, ele está aí no equilíbrio dinâmico, porém está em equilíbrio. Já aqui, no nódo sinoatrial, a gente tem um potencial de repouso que está subindo continuamente. E aí, quando atinge o limiar, dispara um potencial de ação, e depois volta a esse potencial de repouso que vai novamente subir continuamente. Percebam também que aqui não tem platô, certo? O nódo sinoatrial não tem platô, diferente da fibra ventricular. Então, o que causa esse potencial de repouso aí, ficar subindo continuamente, é onde vai estar a resposta aí do que faz essa célula atingir o limiar do potencial sozinha,
sem necessitar, aí, portanto, de um estímulo externo. Então, isso é o que gera a ritmicidade endógena dessa célula. E aí a gente vai ter que olhar para dois canais. Os canais de cálcio lentos, responsáveis pelo platô aqui no ventrículo, e os canais de sódio voltagem dependente, que são os responsáveis aqui pela despolarização na fibra do ventrículo. E aí a gente vai olhar qual função eles têm aqui no nosso átrio, né? Mais especificamente no nódo sinoatrial, né? Lembrando que no músculo do átrio em si, aquele músculo que vai se contrair, né? A gente vai ter um potencial de ação muito parecido com a fibra do ventrículo, que é esse potencial que está aqui em verde. Já, né, no nosso nódo sinoatrial, a gente vai ter esses canais fazendo funções um pouquinho diferentes. Então, vamos ver aqui o que causa a alta excitação das fibras do nódo sinusal. E como eu falei para vocês, a resposta está nesse potencial de repouso que é variável. Então, o potencial de repouso ele vai variando e vai subindo devido à ação de dois tipos de canais. Os canais de sódio que vão estar abertos aí constantemente, permitindo a entrada de sódio na célula do nódo átrio-sinusal, e os canais de cálcio do tipo T, que vão estar aí também abertos, né, permitindo uma pequena entrada de cálcio. E aí, com isso, a célula ela vai ficando cada vez mais positiva. Isso mesmo sem ter chegado nenhum estímulo de fora. Em teoria, essa célula estaria em repouso, mas na verdade, ela está com uma atividade aí que vai tornando ela cada vez mais positiva. Quando atinge o limiar, aí a gente tem a despolarização iniciando, potencial de ação de fato, que é causada pela abertura dos canais de cálcio lentos, que são aqueles canais tipo L. Aqueles que geram um platô na fibra lá do ventrículo. Então, os canais de cálcio lento, eles vão permitir a entrada de cálcio e essa célula vai se despolarizar. Logo depois, a gente vai ter a abertura de canais de potássio, né? O potássio sai da célula repolarizando e aí ela volta a ter aquele potencial de repouso, né? Que é uma subida contínua com canais de sódio e canais de cálcio permitindo a entrada de sódio e cálcio. Quando atinge o limiar, a gente tem um novo disparo de potencial de ação com a despolarização pelos canais de cálcio lento. Isso faz com que essa célula tenha um ritmo endógeno. Então, as células do nódo sinusal, elas têm um ritmo endógeno, elas se autoexcitam, porque elas geram sozinhas potenciais de ação. Aqui, então, a gente tem a caracterização novamente dessas fibras. Então, tudo vai começar aqui no nódo sinusal, gerando o seu potencial aí endógeno. E aí, vias internodais levam esse potencial, né, de ação, fazem sinapse aí com o nódo atrioventricular. Depois disso, a gente tem esse nódo atrioventricular levando a informação aí para os ventrículos através das fibras de Purkinje. Então, começa lá no marca-passo, é o nódo sinusal que atua como marca-passo, que define, portanto, a ritmicidade do coração. E aí, depois disso, esse sinal se espalha, gerando a contração de átrios e depois de ventrículos. E aí, como vocês podem perceber, o átrio contrai primeiro e o ventrículo depois, porque há um atraso, um pequeno atraso aí entre a contração do átrio e a dos ventrículos, portanto, há um pequeno atraso na passagem desse potencial de ação do nódo atrioventricular para os ventrículos. Esse atraso ele se deve ao fato de que o átrio e o ventrículo eles são separados aí por tecido fibroso, e esse tecido fibroso ele tem a presença de pouquíssimas junções comunicantes, né? E por isso, né, a gente tem poucos feixes também que passam aí entre átrio e ventrículo. Então, a gente tem um atraso aí da condução do potencial elétrico que está no átrio para o que vai chegar no ventrículo. Um atraso de alguns segundos, né? De alguns segundos. Com esse atraso, né, que é feito pelo nódo atrioventricular, a gente tem uma consequência fisiológica bem clara. O átrio, ele recebe primeiro o potencial de ação, então ele contrai primeiro. Enquanto o átrio contrai, o ventrículo está relaxado. Dessa forma, o sangue que está no átrio passa para dentro dos ventrículos e depois o sinal chega no ventrículo, causando a contração dos ventrículos. Então, o ciclo cardíaco ele funciona muito bem, também devido a esse atraso aqui causado por esse tecido fibroso que fica entre átrios e ventrículos. E aí, né, claro, evidentemente, pelo baixo número de junções comunicantes presentes nesse tecido.
Então, né, quando a gente chega com um potencial de ação finalmente lá no ventrículo, a gente vai começar a olhar para a propagação dele através das fibras de Purkinje. Então, as fibras de Purkinje, elas têm algumas características, eu separei duas aqui principais para vocês. A primeira é que elas são calibrosas e conduzem o potencial de ação, portanto, numa velocidade muito alta, fazendo com que esse potencial de ação chegue rapidamente a todo o músculo ventricular. E a segunda, ó, essa quantidade de ramificações que essas fibras possuem. E essas ramificações, né, e essa velocidade permitem que o ventrículo ele se contraia todo ao mesmo tempo, gerando assim uma força de contração suficiente para depois, né, daquele período de contração de sístole isovolumétrica, conseguir um potencial suficiente para abrir as válvulas e ejetar o sangue para fora do coração. Bom, pessoal, era isso aí sobre a eletrofisiologia do miocárdio. Eu espero que vocês tenham curtido os vídeos de bioeletrogênese. O que tem que lembrar mesmo desse vídeo? Nódo sinoatrial aí, ou sinusal, né, dependendo do livro, ele é o marcapasso endógeno do coração, então é ele que vai ditar o ritmo desse coração, certo? Além disso, a gente tem aí, né, fibras de Purkinje, nódo atrioventricular, que são todas fibras especializadas na condução desse potencial de ação. Deem uma olhada, estudem com carinho como que o nódo sinoatrial, ele gera aí o seu potencial endógeno, certo? Lembrando, né, que é aquele potencial de repouso que vai subindo e vai gerando aí, né, uma célula cada vez mais positiva até atingir o limiar. E esse potencial endógeno, esse potencial de repouso dinâmico, assim, que vai subindo, ele depende aí de canais de sódio e de canais de cálcio. É isso, pessoal, por bioeletrogênese. Se tiverem dúvidas, podem me enviar perguntas que eu estou disposta sempre a responder. Até uma próxima!